Boa noite. Vamos estar iniciando mais uma live mensal da ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos. E nós vamos hoje ter duas participantes que nós vamos aguardar a sua chegada. Estamos informando, né, as pessoas que estamos aqui. Uma delas acabou de entrar, então eu vou chamá-la para que possamos começar essa live. Vamos aqui. Não. Aqui. Este momento é um pouquinho tenso. Adriana chegando e nós vamos aguardar a nossa segunda convidada entrar para que a gente inicie. Olá, Adriana, boa noite. Tudo bem? Tudo, boa e noite. Boa noite. Você está me vendo aí? Tô vendo você, tô te escutando. Bom. Boa noite. Tá ótimo, boa noite. Boa noite a quem está chegando. Nós vamos receber mais uma convidada que logo vai estar chegando. A Débora, a Débora acabou de chegar. Vamos aqui convidar a Débora. Isso, vamos aguardá-la. E assim a gente vai iniciar mais uma live com o tema Minhas Vivências na Formação Biográfica. Olá, Débora, boa noite. Oi. Tudo bem? Oi. Um pouco barulhento, mas tá tudo bem. Além disso, nós temos alguns barulhos internos aí, de pets. Muito bem. Sejam bem-vindas, Adriana. Obrigada. Seja bem-vinda, Débora. Oi, Débora. Oi, Dri. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou vendo vocês, que estranho, né? Não está Eu não vejo vendo? vocês. Não. Nossa, você está no celular, né? Tô. Então, eu vejo vocês três. Você está vendo, Débora, Adriana? Também. Tá. Se você Será, quiser né? sair, Adriana, e entrar novamente, aí a gente vê enquanto eu já vou fazendo a apresentação. Tá bom? Vamos ver se isso ajuda. Muito bem. Então, eu sou a Márcia Lucena, eu faço as lives mensais para a ELEB, eu sou psicóloga e aconselhadora biográfica, já tenho um bom tempo aí, e hoje recebendo a Débora e a Adriana, que são da turma 20, né, Débora? 19. Turma 19, que a turma concluiu, né, a formação, e é isso agora. E aí? Agora sim. Agora sim? Então, ótimo. Vocês estão me vendo, né? Sim, estamos vendo. Tá então, bom. Aí eu estava dizendo que vocês, a turma 19, né? Então, concluiu a formação. E essa live que a gente tem mensal é para falar um pouco da experiência das pessoas, né, que fizeram a formação biográfica, como é que foi essa formação, como é que foi o encontro, né, com a decisão para fazer essa formação que teve, né, de especial para vocês. A formação inteira, eu sou suspeita também, acredito que vocês, falar que a formação inteira é um presente, né? Ela é muito especial. Mas às vezes a gente se liga a um módulo, a um tema, a alguma coisa, né? Assim. Então, algo que chamou mais a nossa atenção.
E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Quem tiver alguma pergunta, as meninas já estão interagindo, a Débora já está interagindo, aí ótimo. Quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que queira trazer, interage aí com a gente, faz um aceno, faz a pergunta, vamos interagir nesse bate-papo. Então, agora a gente vai se apresentar. E eu vou usar um pouco a ordem alfabética, então vou chamar a Adriana para se apresentar, né? Para falar um pouco de você. E aí a gente vai transcorrendo depois a Débora. Tá joia. Então, eu sou a Adriana Maria de Souza. E boa noite, né, a todas e todos que estão aqui presentes. Quero agradecer, Leb, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, podendo compartilhar com vocês a experiência que foi a formação biográfica. Também feliz de estar com a Débora, colega da formação. Foram anos, né, extensos aí, mas de muito aprendizado. E eu sou bibliotecária e sou professora também. E agora, né, aconselhadora biográfica. Então, em linhas gerais, é isso. Você é professora Waldorf, não? Não, eu sou professora de ensino superior na área de biblioteconomia e ciência da informação. Ah, que legal, que legal. Muito bom. Débora, e você? Eu sou Débora Barque, eu sou formada em psicologia. Comecei a minha carreira atuando no mundo organizacional, que é de onde a Lau, que está aqui assistindo a gente, me conhece. Porque ela já mandou aí a mensagem para você. Quanto tempo? Já faz alguns anos, passou muito rápido. E já há uns 3 anos eu estou atuando como psicóloga clínica e agora como aconselhadora biográfica. Muito bem, muito bem. E como foi a decisão de vocês? Como foi o encontro com a antroposofia primeiro, né? Porque primeiro a gente encontra a antroposofia, né? E depois esse conhecer a formação biográfica. Como foi essa história de vocês? Até a decisão de fazer. Que idade que vocês estão? É algo que a gente sempre acaba perguntando, né? Para ver que decisão é essa, em que idade que a gente tomou essa decisão. Bom, Pode falar, Dé. Vou começar. Dentro do antroposofês, não fui eu que tomei essa decisão, né? Foi determinação kármica. Eu entrei na escola Waldorf, então comecei o contato com a antroposofia quando eu estava com 8 anos, então no 4º ano. E já foi uma mudança bastante significativa para mim, porque já na história de fazer os cadernos, os desenhos, todo o aspecto artístico, né, que a gente trabalha na Waldorf, mudou a minha maneira de olhar para o mundo, né? E aí um exemplo que eu sempre dou é os desenhos que eu fazia, que era desenho de palitinho, homem, aquela cabeça redonda, os palitinhos, tudo. Aí veio uma professora e falou assim, mas ué, quando você olha para o mundo, é assim que você vê as pessoas? Palitos? E aí eu lá com meus 8 anos, assim, não. Aí ela falou, então desenha do jeito que você vê. Então, isso contribuiu muito para um aspecto que eu acho que é muito forte meu, que é a observação. E aí, eu tinha uma amiga, uma das minhas melhores amigas da escola, a mãe dela é aconselhadora biográfica, que é a Lourdes Steinhauser. E eu ficava escutando as conversas dos adultos, e aí uma vez escutei a Lourdes falando de aconselhamento biográfico, não entendi absolutamente nada, mas aquilo ficou marcado para mim. E eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer isso. Quando eu saí da escola com 18 anos, eu falei, você é aconselhadora biográfica? Aí me disseram, não, ainda não é hora, né? Você precisa ter lá os 28 anos. E eu, impaciente como sou, falei, isso é um absurdo, eu já tenho com certeza maturidade para fazer o processo. E ainda bem que eu esperei. O aconselhador e o psicólogo ia falar assim, A jovem sendo jovem, né? Sim. Então, mas sempre foi algo que veio assim muito espontâneo e eu fiquei aguardando ansiosamente o momento de eu poder fazer a formação. E aí passei um período fora do
Brasil, e aí quando eu voltei, que estava mais ou menos no começo da pandemia, estavam abertas as inscrições para o grupo 19, e aí eu fiz a entrevista ainda lá fora, em outro país, e cheguei no Brasil já para começar a formação, lá com os 29 anos. Uhum. Então teve que esperar, né, para isso. Como sempre, tudo. Como sempre. O meu trabalho de vida é a paciência. Uhum. Tá aí o seu tema, né? Tá aí o seu tema Sem desde dúvida. cedo. Tá, eu quero abrir a porta logo, só que a vida fala calma, ainda tem uma estrada a percorrer. E eu estou aprendendo a agradecer muito isso, né? Porque realmente as coisas elas acontecem no momento que elas têm que acontecer, e a formação ensinou e provou isso muito. Legal, vamos falar sobre isso. Adriana, e você? Então, a minha história foi mais num momento assim que eu tive que procurar uma ajuda com uma psicóloga para entender uma questão de saúde. Então foi uma Eu estava com uma crise. questão, foi uma crise, aos 25 anos, né? Especificamente por aí. E aí eu fui procurar essa ajuda e nesse lugar, né, com essa psicóloga, eu fui apresentada ao livro da Gudrun, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. E aí essa psicóloga me disse que faria um processo comigo, que na verdade hoje eu sei que é a retrospectiva biográfica. E aí logo nesse período eu fiz essa retrospectiva ainda, né, assim, hoje vendo bem jovem, né, fiz, e foi muito muito incrível, assim, eu me apaixonei assim pelo processo. E aí eu perguntei, onde que faz isso, né? Como é que ele sabe sobre isso, né? Não conheço. Aí ela falou, olha, você é muito nova, muito igual aí a Débora, né? Você é muito nova para fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que ter ainda uma trajetória. E aí ela falou, olha, se você depois dos 40 ainda tiver com vontade, te aconselho a fazer, porque aí é que realmente isso está vivendo em você. E aí foi muito incrível, porque depois de passado, assim, acho que uns 10, 15 anos, eu vi uma chamada ali no Santo Amaro para fazer um curso na sede de introdução à antroposofia. Aí eu fui, né, para conhecer. E lá descortinou tudo que eu já estava dentro de mim, né? Então foram, assim, acho que foram umas 3 semanas, 4 semanas do curso por aí, e foi muito incrível, né? Porque eu tive acesso a parte daquilo que o curso trouxe. Então foi muito rico, e aí a vontade só cresceu. E depois eu resolvi mesmo fazer num processo de outra crise, que era a minha separação, né, marital. E nessa separação, eu decidi realmente fazer a formação, porque eu já queria fazer lá em Florianópolis, com a doutora Gudrun. Eu não conhecia ELEB, eu não sabia que existia ELEB. Sim. E aí, quando eu fui até Santo Amaro, aí eu peguei um folder. E nesse folder estava a informação da formação biográfica pela ELEB. Aí eu falei, que interessante, então não preciso ir para Florianópolis, está aqui, em São Paulo. E como eu estava num trabalho muito enlouquecido, fazendo um monte de coisa, eu não ia ter condições de viajar para Florianópolis para fazer o curso. E justamente, acho que era o último ano da doutora Gudrun, como assim, atividade, né? Sim. E aí eu resolvi escrever para a ELEB. E aí já estava bem próximo da pandemia. Aí o processo foi todo esse, né? Então, assim, eu tive todo esse movimento, assim, né? Então foi muito interessante observar que tinha que ser como aquela psicóloga falou lá atrás. Ela falou, não é agora. Também né? um encontro kármico, né? Como trouxe dentro da formação e dentro desse olhar da antroposofia, a gente falando do encontro kármico, né? Total. Que entre 14 e 35 anos nós temos os encontros kármicos, e não só encontros com pessoas, né? Um livro pode ser que muda a nossa vida. Isso.
marca a nossa vida, é um encontro kármico. Exatamente. Professores, psicólogos, pessoas de um modo geral que traz algo marcante, né? Então as duas, né? A Débora desde os 8 anos, né? Nesse universo da escola Waldorf, né? Nessa descoberta, né? Olha, a vida não é só palitinho, né? Amplia teu olhar para a vida, né? E você nessa crise, ela dizendo, as duas com a mesma questão da paciência, tem que ter uma estrada aí, né, na vida, né? Tem que ter lastro, né? Assim que a gente fala, tem que ter lastro para poder ser um aconselhador biográfico. É isso. Uma menina de 18 anos, por exemplo, ela pode ter vivências peculiares, mas não tem lastro ainda, né, para a vida, né? Não ia 29 ter dado anos já nem é diferente. conta, né? Oi? Eu teria fugido no meio. Teria fugido no meio. Por falar nisso, durante a formação, deu vontade de fugir? Deu vontade de sair? De largar tudo por entrar em contato com coisas que eu não queria? Eu nunca tive a vontade de sair, mas os colegas todos sabem que eu chegava no módulo no próprio sábado e falava, quero ir embora. Porque realmente é incômodo, né? Você olhar para a sua própria história, você reconhecer aquilo que é importante e fazer a escolha de trabalhar em cima de algum aspecto seu, é desconfortável, né? E acho que a sociedade tem uma visão muito romântica de que autoconhecimento, de que processo de desenvolvimento é uma delícia. Não é, precisa de muita coragem. Sim. É a dor e a delícia de ser quem se é, né? Exatamente. E a gente só entra muitas vezes na delícia quando reconhece a dor, né? Assim, Exatamente, mas no geral eu pelo menos eu nunca pensei em parar, assim. Inclusive eu cheguei na formação numa super crise, num episódio depressivo muito forte. No meio da formação tive um outro episódio de uma crise muito forte, e aí conversando com as pessoas que estavam me auxiliando, né, profissionais, a minha família, eu fui questionada, assim, será que não é melhor você parar? Será que não é hora de dar um tempo? Eu falei, de jeito nenhum, essa é a única coisa que está me fazendo muito bem, isso daqui eu não abro mão. Então, foi um trabalho árduo, mas que foi essencial também. Legal. E você, Adriana? Não, eu não pensei, nunca tive esse pensamento de sair, não. Só que no final eu estava cansada. Eu já senti que já tinha, assim, já foi, sabe? Eu não sei, assim, tem um momento que acho que aquele ciclo tem que fechar, né? Então, para mim já estava no meu limite. Eu acho que é muito intenso, é muito profundo. É como a Débora comentou aí, você tem que estar disposto a fazer esse mergulho. Esse mergulho não é fácil. Esse mergulho é olhar para a tua sombra, é olhar para a sua luz. E isso causa muita alegria e muito desconforto ao mesmo tempo. Mas eu sou muito intensa. O que eu posso te falar é o seguinte: eu sempre saí com conteúdos bem capciosos para resolver depois de lá. Eu voltava sempre com muitas questões, sabe? A vida me trazia muitas coisas quando eu chegava de lá. E isso até fiz sessões, né, com a minha orientadora da monografia, porque, assim, era pesado, né? Então, eu não tive, assim, nos retornos, não foi fácil. Porque eu vivi aquilo intensamente. Para mim, aquilo era algo muito importante. Eu não estava ali só para escutar ou para estar com o grupo. Eu estava ali para absorver tudo que eu podia. Então, eu ia com muita intensidade, sabe? E acho que isso tem um preço. Porque tem pessoas que conseguem ficar mais na superficialidade. Acho que se consegue é bacana, mas eu não conseguia. Então, eu tive que trabalhar isso em mim, para que eu voltasse com menos conteúdos para que eu pudesse abrir, porque chega uma hora que você precisa de acompanhamento, porque pesa, dói muito, né? Isso eu posso dizer que foi difícil.
Mas lá, o processo lá, nunca me senti assim, ai, não tô querendo mais. Só mesmo esse final que eu acho que é intenso, porque é muita coisa para entregar, é muita coisa, né? E já está quase acabando, então fica muita informação, né? Mas eu quis, era o que eu queria, e eu fui até o final, assim, né? Com bônus e com ônus de tudo isso, né? Tem uma imagem, não sei se vocês conhecem, mas chama o homem esculpindo a si mesmo, né? Então é um ser que ele tem um martelo e a parte de baixo é um bloco, né, de pedra e a parte de cima ele já é humano e ele com um martelo e um cinzel fazendo esculpindo a si mesmo, né? Então, essa é muito a imagem, né, de que você vai e precisa olhar para você e esse eu, né, essa individualidade precisa esculpir todas as vivências que tiveram até então, né? E como vai ressignificar, como é que vai olhar para isso. Muito bem. E quem foi a Débora e a Adriana que entrou e a Débora e a Adriana que saiu? Você primeiro, Dri. Essa Débora é tão sábia. Ela quer que eu fale. Olha, eu entrei com uma perspectiva assim, pensando de verdade numa segunda carreira, tá? No primeiro dia que a gente fez um círculo para se apresentar, esse também foi o meu discurso, né? Que eu estava ali porque eu queria pensar numa segunda carreira após 50 anos, né? Eu tô com 48, acho que eu não respondi o que você me perguntou. Eu tô com 48 agora. E aí, nesse início, eu queria perceber como é que eu poderia atuar de verdade. Eu já, na verdade, trabalhava com as questões da doutora Gudrun nos meus atendimentos de coaching, que eu também sou formada em coaching. Só que eu queria esse aprofundamento, né? Então, fui lá com essa ideia da teoria também, dessas vivências, de trabalhar em mim, porque eu acredito muito nesse modelo, para que eu passe alguma coisa, isso tem que ter tido, né, uma experiência comigo primeiramente. E aí eu fui assim. Então, eu fui com esse ímpeto, né, de aprender. Eu amo, né? Eu amo aprendizado. Eu sou uma pessoa da aprendizagem. Nada por acaso eu sou professora. Só que aí descortinou muitas coisas. Aí eu percebi que, na verdade, era para mim. Era para mim. Não era para ninguém. Não é para a segunda carreira. Isso vem na consequência do trabalho. Em primeira instância, é Adriana com a Adriana. Então aí eu saí e eu saio com essa sensação de dever cumprido comigo, com a minha trajetória, sabe? Eu dei um presente para mim, que a gente às vezes reluta, porque fala, nossa, são muitos anos, poxa, é uma grana que a gente tem que despender, e porque né? É um investimento, né? E aí eu ficava pensando, eu falava assim, nossa, como é que é isso? Mas aí, quando eu olhei para isso como presente, como uma oportunidade que eu estou me dando de subir um degrau na vida, isso trouxe um outro olhar para as fases da minha vida, para o meu histórico, para aquilo que eu tinha que ressignificar. Eu tinha muita coisa para ressignificar da minha vida. E que eu estava travada, e que eu estava ainda naqueles conteúdos que eu não tinha elaborado. Então, a vivência com a formação me traz esse lugar, sabe, de, poxa, eu consegui, né? Eu passei dessa questão de ir lá só para achar que eu vou ajudar pessoas com isso. Até vou, né? Mas tem muito mais, né? Primeiro olhar para dentro dessa pessoa que sou eu, dessa identidade, né? Então foi ótimo. Legal. Muita porta que vai, né? O início, muitas vezes a gente tem isso. Eu quero uma segunda carreira. Muitas vezes traz esse lugar, né? Mas só depois que você se apropria, né, de si, isso é como você disse, é uma consequência, né? Essa segunda carreira é uma consequência, né? Ela vem.
né? Muito bom. E você, Débora? É um pouco parecido, assim, né? Eu cheguei e queria técnica para poder aplicar com os meus pacientes. E eu fiquei até um pouco revoltada, assim, quando eu olhei, eu falei, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Eu só queria aprender a fazer. Ronaldo sabe o quanto de vezes eu me revoltei com as temáticas, mas como a Adriana trouxe, né? É muito gratificante realmente você viver na pele o que é essa simbologia de tomar a vida nas próprias mãos. Porque são esses desafios, são essas lutas internas que a gente vai travando e muitos aprendizados, muitas fichas. Tem horas também que eu brinco que assim, não é uma ficha que caiu, é um caixa eletrônico inteiro. Oh, meu Deus! Mas vale muito a pena, porque para mim o mais valioso que sai da formação é eu aprender a lidar com sentimentos, com dificuldades, com desafios que se apresentam na minha vida e conseguir ter muito mais tato para lidar com as pessoas que eram desafiadoras, né? Que são as que a gente mais ama, porque se não tem um vínculo muito forte, aí não é importante, deixa para lá. Mas os mais importantes são os que custam mais trabalho, né? Então, a minha relação com a minha família próxima, né? O meu núcleo familiar melhorou muito, a minha relação com amigos melhorou muito, a minha maneira de conseguir me colocar e de me expressar de maneira assertiva melhorou muito. Então, isso é de novo, acho que eu aprendi o que é realmente gratidão Que legal. na formação. E aprendi o que é gratidão. Isso é muito lindo, né? Porque a gratidão é a base, né? Para eu poder olhar a vida e reconhecer nessa retrospectiva e olhar para o positivo e negativo e dizer sim a tudo isso, porque eu não mudo o que passou, né? Na retrospectiva, eu não mudo uma vírgula do passado, né? Mas eu preciso me reconciliar com esse passado, ou seja, eu preciso assentir, dizer sim a esse passado, né? Então, a Aquela história gratidão também é da essa espiral, chave, né? 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 Quando eu... Que você olha e fala, bom, eu tinha uma expectativa disso, acho que tinha uma ideologia do que deveria ser, mas o fato é que a coisa aconteceu do jeito que ela aconteceu. E eu posso ficar negando isso a minha vida inteira e ficar carregando pedras, ou eu posso olhar e falar, tá, foi assim, e o que que eu faço a partir disso, né? E aí, de novo, eu pego nas minhas próprias mãos e transformo. Muito bom. Muito bom essa vivência a simbologia do tomar a vida nas próprias mãos. Pego nas minhas mãos e transformo. É bem isso, né? E, esse é bem a chegada do eu e do adulto na sua própria história, né? Isso é muito legal. Muito bom. E teve algum módulo que foi mais forte para vocês, mais presente ou mais significativo? Eu acho que, assim, todos têm, né, suas características aí, seus, né, conteúdos que são muito impactantes, assim, eu posso elencar vários, mas alguns que me chegaram, assim, de uma maneira bem arrebatadora, foi das qualidades planetárias, né, que eu gostei demais. Gostei muito também, que foi, assim, uma coisa, assim, muito profunda, que foram os encontros humanos, na perspectiva, né, que o doutor Ronaldo falava, né, você quer ser nó, ou gancho, ou laço. Isso ecoa até hoje em mim, sabe? O que eu Pra quero, também, né, nas minhas relações. Nunca mais. Né? Então. E é uma coisa forte, você olhar para suas relações, isso em cada área da vida, tá?
E aí você perceber, é laço, é nó, o que que eu estou construindo, né? E também uma que me foi muito forte também foi a parte do karma, foi bem intensa. E também a parte que é das forças adversas e o Cristo. Eu acho que esses foram muito, muito para mim intensos. Todos, né, como eu mencionei. Mas esses são, assim, aqueles, né, que a gente olha com um olhar mais profundo, né, sobre a nossa história, assim. Na minha opinião, né, foram, para mim, muito incríveis. Legal. E você, Débora? Para mim foi um dos encontros também, né? Essa realização do quanto a gente realmente tem oportunidades e chances de se vincular com pessoas, com temas, com teorias, com lugares, de um jeito que engancha, que fica agarrando em tudo no meio do caminho, ou de um jeito leve em que você se envolve enquanto você quer, que você também consegue se retirar quando você entende que aquilo não faz mais sentido, não traz qualidade. O trazer qualidade é também uma das frases que o Ronaldo traz que ficou carimbada, assim, para mim. E o das forças zodiacais. Então, olhar para toda essa história, né, do caminho, do Cristo, do que é realmente tudo isso que a gente fala e que reverberou na sociedade de maneira tão forte, de um jeito objetivo, né? Porque eu tinha muita resistência em fazer a associação do cristianismo com o catolicismo, com todo esse aspecto da religião e de valores morais que surgiram em cima, né, do que é uma história de vida, uma biografia também. Sim. De alguém. Então isso foi uma ressignificação também de tudo o que é a história de Cristo e dos apóstolos e do que ele contribuiu para a humanidade, para o que a gente tem hoje, de um jeito positivo. Legal. Vocês falaram da melhora do que foi em você, pessoa, no entorno, né, com as pessoas que você compreende, que vocês estão olhando. Então, isso já são digamos, essa construção, né, desse ser esculpido, né? E quais são os frutos? Eu sei que está bem recente, vocês terminaram, tem o quê? Um mês e pouco, né? Então, está bem recente isso. Mas vocês conseguem olhar para frente, para essa perspectiva de futuro, como aconselhadora biográfica inserida no lugar que vocês estão? Porque você disse, Adriana, eu comecei querendo uma nova profissão. Primeiro precisei me transformar, né, para isso. E agora, qual é essa perspectiva que você vê? Então, agora sim, isso faz todo sentido, né? Naquele primeiro momento era uma ideia, né? Era até de forma muito iludida, né? Você está chegando, não sabe muito bem como é que vai ser. Mas agora, eu acho que cada degrau, né, que a gente passou lá, você vai aumentando a consciência, né? Você vai percebendo. E acho que também os estágios são muito importantes. Porque é ali que a gente começa a exercitar esse olhar, né, para o outro, essa escuta. Então, eu quero, né, e já tenho tido até atendimentos, já comecei, mas quero fazer um trabalho maior sobre isso, sabe? Me envolver mais numa questão mesmo de estruturar, de planejar essa segunda carreira. E também concomitante ao que eu faço, né? E acho que tem espaço para isso. Então, eu quero sim, né, continuar essa trajetória agora como aconselhadora biográfica. Acho que, para mim, isso tem, né, um sentido muito mais forte nesse momento de realmente buscar por essa formação
reverberar tudo isso que eu aprendi em outras pessoas, né? E isso está muito, muito intenso dentro da gente. Você nunca mais é o mesmo depois de um processo desse, né? Não dá para ser o mesmo. Então, a gente cresce, né? A gente aprende muita coisa, a gente entende a vida sobre né, outros aspectos, a gente se torna mais humano, a gente se torna mais compassivo. Então, assim, um antes e o depois, sabe? Para mim, foi um divisor de águas. Eu não sou mais a mesma pessoa da qual eu entrei. Eu sou outra pessoa, completamente. Isso, para mim, é ainda um mistério. Ao mesmo tempo, já consigo entender, mas ainda é um mistério por muitas coisas, porque eu acho que ainda preciso desenvolver essa prática nesses atendimentos, né? Mas é algo que já vivi em mim. Eu amo estar com as pessoas, eu amo escutar as pessoas, eu tenho realmente interesse pelo outro, né? Isso desde quando eu fiz magistério, quando ainda existia o magistério. Então eu sei que eu tenho esse lugar, né? Então é muito forte para mim, né? Muito profundo e muito nessa questão de estruturação. Eu estou me estruturando agora para isso. Legal. Bons frutos venham por aí. E você, Débora, a Regina está dizendo aqui, a Adriana é maravilhosa nas duas áreas. Tem uma fã aí, olha. Regina, minha Muito bom ver querida, esses beijo, comentários, Rê. né? Isso já, acho que deu para ver um pouco do que é a personalidade, né? Eu já estou assim, finalmente acabou, finalmente já está na hora de poder colocar na prática. E aí eu acho que tem uma certa facilidade aí, né, na minha realidade, que é o fato de eu já estar atuando dentro da clínica. Então, desde o começo da formação, aquilo que eu fui adquirindo de aprendizado, de vivência e de conteúdo, eu já conseguia aplicar e compartilhar de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada cliente. Mas me deu muito mais bagagem, por exemplo, em atendimento com crianças, que te aproxima de um jeito, acho que muito mais profundo do que a realidade que aquela criança está passando, a depender de qual a idade que ela está, mas também com uma capacidade muito grande de conseguir orientar os pais, né, do que esperar de uma criança de uma certa idade ou de outra idade, que muitas vezes a gente já passou pela infância há tantos anos atrás que já não lembra mais, né? Então as exigências são muito além do que aquele serzinho ainda que está vivenciando o mundo, que está aprendendo coisas por primeira vez, é capaz de fazer. Então eu acho que isso é o que tem sido, pelo menos até agora, mais frutífero na minha atuação. Então, que venham bons frutos também aí para aqueles que vocês, né, encontram daqui para frente, né? Muito bem. A gente vai chegando, ó, já começa a se encaminhar para o nosso final. Você vê como é rápido, né? Muito rápido. É rápido, né? E aí, quando vocês olham para essa trajetória, quando vocês olham assim, o que vem, ainda tem esse processamento, né, de tudo que viveu e o que vem, né, desse futuro, tanto para vocês quanto para os próximos, que vocês vão ser o encontro kármico de alguém, né? Débora, na profissão, você também, né? Então, como que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Quando tem esse olhar ampliado, né? Você disse, esse olhar ampliado para a biografia, né? E vendo que ela não é aleatória, que essa escolha de pai e mãe, como Débora falou, as pessoas que a gente tem um vínculo, que são às vezes os mais difíceis da gente lidar, né? Mas é onde reside esse aprendizado, né, maior, né? Então, como isso a gente olha, não foi à toa nada do que nos aconteceu. Esse é o lastro, né, que a vida nos dá para chegar no lugar que vocês estão e agora
daqui para frente fazer a diferença nas pessoas, né, que vocês encontram. Quem sabe a Adriana encontre uma pessoa e diga, olha, você daqui a uns anos vai olhar para a antroposofia também. Lá na frente vai ter uma outra aconselhadora biográfica, né, Adriana? Exatamente, é isso mesmo. Nesse lugar. Muito bem. Eu queria que vocês trouxessem, então, as considerações finais, o que vocês querem trazer de mensagem, ou para as pessoas que estão pensando em se vincular na formação, ou estão assim, porque tem uma gestação, né? A Débora foi dos 18 aos 29 anos, né? Você dos 24 até aí para frente, até de fato acontecer, né? Até de fato concretizar e começar esse caminho, né? Então, tem pessoas que estão nos assistindo agora, que são da formação, que fizeram a formação, mas pode ser que tenham pessoas que vão olhar e ainda estão pensando. Que recado que vocês têm para estas pessoas? Eu acho que da minha parte é para as pessoas se permitirem olhar para a sua própria história, porque é muito rico, né? E tá dentro. Hoje eu percebo quanto é dentro, né? Então, olhar para a sua história, ressignificar a sua história, honrar as pessoas que passam pela sua história, honrar a trajetória da sua vida, entendendo que as crises são necessárias. Não dá para crescer sem ter crise. Não tem como ser diferente. E se disponibilizar, estar aberto, se permitir fazer esse mergulho, porque a antroposofia, a formação biográfica é um mergulho. Não adianta só pôr a pontinha do pé. Você tem que mergulhar. E precisa ter essa intensidade. Eu creio que aí você faz muitas mudanças, você consegue ter resultados que são para a vida toda, né? A biografia não é uma história que se encerra aqui. A biografia é a história de uma vida toda. Ela começa e ela continua. Então, eu sempre olho para isso com um motivo de gratidão também. E honrar a cada pessoa que surgiu no meu caminho nessa trajetória na ILEB. E agradecer sempre, porque foi transformador. Né, como eu mencionei, não dá para ser a mesma pessoa depois que você faz esse processo na sua vida. E agradecer pelo convite, tá bom? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço também, foi um papo maravilhoso. Débora. De comentários finais, assim, se tem alguém que está aqui assistindo e que pensa em fazer a formação, vai e confia que ainda que em momentos as coisas não façam muito sentido, a ficha não esteja caindo, seja muito custoso, é um processo e é o que a gente está falando aqui, né? Ele vale a pena, a gente fala por experiência própria, mas também quando a gente aplica o aconselhamento biográfico, dá para ver, isso é muito emocionante, conseguir ver o impacto que uma pessoa, um único indivíduo consegue deixar na humanidade, na vida de outras pessoas, seja no microcosminho que ele atua, isso não tem preço. Então, acho que é a confiança e eu saio com muito mais entusiasmo e muito mais esperança na humanidade. Apesar de tudo que a gente vê hoje acontecendo no mundo, eu não tenho dúvidas de que cada indivíduo, cada um fazendo e realmente se colocando no mundo de acordo com o que quer, de acordo com o que acredita, a gente vai colher bons frutos. Legal, muito bom. Quem quiser conhecer a formação biográfica, entre em contato com a ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos. Essa live vai estar aqui gravada na página no Instagram da ELEB.
Tem a página do YouTube, que tem muito conteúdo lá, tem conteúdos de grupos de estudos, tem várias coisas que você pode ir se aproximando. Às vezes é uma aproximação sucessiva, né? Eu vou com isso, vou pela escola Waldorf, vou pela outra terapeuta, e é uma aproximação sucessiva até que se esteja madura, né? Para fazer o processo, até que a vida diga assim, olha, é agora, né? E muitas vezes, como disse a Adriana, a crise é que faz essa busca, né? Que faz com que a gente busque. Então, quem tiver esse interesse, manda um recado aqui também, deixa um recado que aí a gente entra em contato e vamos começar a conversar sobre isso. Vamos começar essa aproximação, né? Um convite aqui para todos. Então, obrigada, Adriana, obrigada, Débora, mais uma vez. Até o próximo mês. No próximo mês nós vamos ter mais 2 convidadas também falando nessa delícia de papo sobre, né, essa transformação que é, né, esse processo. Boa noite a todos. Boa noite, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Dé, adorei. Gente, obrigada. Beijo, boa noite, tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.